Capítulo 7. Relacionamentos 80-20. Cada um mata o que mais ama, é assim nesse mundo moderno. Dinheiro e trabalho acima de tudo, e nosso amor que vá pro inferno. Paródia moderna de Oscar Wilde 31. O projeto foi executado de maneira brilhante. Do nada absoluto, o grande arquiteto criará o paraíso na terra, uma cornucópia de jardins exuberantes, córregos, palmeiras, árvores frutíferas de todos os tipos que se possa imaginar, pássaros exóticos, cães, gatos, cavalos, burros, até mesmo uma família de macacos domesticados. Montanhas multicoloridas cercavam o jardim. À distância, Adão podia vislumbrar o mar azul. Depois de tomar posse de seu novo espaço, ele circulava pelas alamedas, cumprimentando os animais, dando-lhes nomes, degustando as frutas, ficando ora no calor do sol, ora à sombra das árvores. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se totalmente seguro, relaxado e feliz. Ele era um sucesso. Na manhã seguinte, o arquiteto apareceu para tomar uma xícara de café. Você gostou? Ele quis saber. Sim, disse Adão, é fabuloso. Você realmente fez um ótimo trabalho. A mansão e o terraço ficaram perfeitos. Os jardins, maravilhosos. Mesmo assim, tenho a sensação de que está faltando algo. Mas não saberia dizer o que é. Fez o arquiteto. Pensei exatamente sobre isso na noite passada. Você está absolutamente certo e acho que posso corrigir essa falha. No que você pensou? Adão perguntou. Que tal alguém para amar? Concluiu o arquiteto. Ou a versão para o século XXI. O bom Deus cultivou um jardim no Éden e colocou ali o homem, que ele acabará de criar. Um rio serpenteava pelo campo, umedecendo a terra. Deus fez o homem para cuidar do Éden e disse a ele: Você governará os peixes e os pássaros e cada criatura viva e será responsável por cuidar de todas elas, em seu benefício, e poderá se alimentar delas, providenciando para que continuem a crescer e se multiplicar. Deus avaliou tudo o que criará e considerou muito bom. E o homem concordou. No dia seguinte, o bom Deus disse ao homem: Não é bom para você ficar sozinho. Vou criar uma mulher. Assim, você poderá amá-la, ter uma família e desfrutar a vida ao lado dela, criando os filhos. O homem, então, respondeu ao bom Deus: Ai, meu Deus! É melhor o senhor se decidir. Primeiro, me diz que tenho que ser responsável pelos cuidados com o jardim e com os animais, tratando, inclusive, da logística de reposição dos peixes no mar e dos pássaros no ar, além de definir a política ambiental, e ainda sair para caçar e pescar e depois cozinhar. Tudo isso já dá período integral de trabalho. Não me leve a mal. Eu adoro meu emprego. É recompensador e o jardim é idílico. Mas como é que você ainda espera que eu tenha tempo para tudo isso de amor, família e relacionamentos? Está ficando tudo muito complicado. Vamos deixar essa história só entre mim e o senhor, e todos os pássaros do ar e tudo mais, está bem? E coçando a cabeça, o bom Deus pensou no que o mundo havia se transformado. Só existe uma única felicidade na vida, escreveu George Sand, amar e ser amado. Carl Gustav Jung, famoso psicoterapeuta, disse: para sermos verdadeiramente nós mesmos, precisamos das outras pessoas. Nós construímos o significado da vida com os relacionamentos. Mas hoje existe uma distorção. A vida moderna está tornando cada vez mais difícil encontrar, nutrir e manter o amor e os relacionamentos. Talvez sem nos darmos conta, mas certamente sem oferecer muita resistência, a maioria de nós está optando por ter uma quantidade maior de relacionamentos de baixa qualidade. Nós temos mais relações que, de fato, significam menos. E nossos encontros românticos estão em perigo ou são cada vez mais fugazes. Todos nós sabemos que as urgências de nossas obrigações profissionais e a tecnologia moderna dos computadores pessoais, e-mails e celulares estão devorando nossa vida familiar. Essa tendência é ainda mais acentuada nos Estados Unidos. Há 20 anos,
A metade dos norte-americanos casados afirmava que toda a nossa família costuma fazer as refeições em conjunto. Atualmente, essa proporção já caiu para um terço. Mais mulheres estão trabalhando, menos pessoas estão casando, entre os casados há menos filhos, o número de mães descasadas é crescente, nosso desejo por grandes famílias despencou, as taxas de divórcio estão nas alturas e o tempo que os pais e os filhos passam juntos diminuiu demais. A tendência reflete o aumento das pressões econômicas e a insidiosa prevalência das preocupações com dinheiro. Assim como todos os demais custos fixos, as famílias, e a quantidade de filhos, estão sendo reduzidas. Seguindo a tendência dos negócios, mais e mais famílias estão terceirizando a maioria das atividades, tomar conta das crianças e se preocupar com elas, preparar os alimentos, cozinhar, limpar, tratar do jardim, organizar as festas de aniversário dos filhos, cuidar dos que estão doentes ou envelheceram. Anteriormente, tudo isso era incorporado ao tecido dos relacionamentos familiares. Cada vez mais famílias precisam que o pai e a mãe trabalhem fora para manter o padrão de vida. Para quem está na pista de alta velocidade, o trabalho torna mais difícil e aumenta as demandas de lidar com as responsabilidades familiares tradicionais. Bob e Jane. Deixe-me apresentar meus bons amigos, Bob e Jane. Os dois são divertidos e levam um estilo de vida agitado, viajando pelo mundo a trabalho. Quando eu os conheci, tinham duas filhas encantadoras, Emma, então com 9 anos, e Anne, com 11, além de um cachorro mimado e duas grandes casas. Os dois cuidavam de tudo juntos. A maioria dos amigos era comum entre eles. Quando Jane tocou um projeto no Brasil, por 3 meses, ela levou as crianças, Bob as visitava em pequenas férias de uma semana e todos passavam finais de semana deliciosos juntos. Parecia funcionar bem, mas fiquei preocupado com o estresse imposto pelas diferentes demandas simultâneas. Será que eles acabariam se afastando? 8 anos depois, eles estavam divorciados, ainda amigos, mas magoados e arrependidos. Eles eram mais felizes separados? Eu duvido. Eles tinham um ótimo relacionamento, apoiavam um ao outro e as meninas. Será que a história poderia ter sido diferente? Não posso ter certeza. Mas suspeito que se tivessem menos pressões tão intensas de trabalho, como na década de 1960, ou se eles seguissem o princípio 80-20 atualmente, eles ainda estariam juntos, e pelo menos 4 pessoas seriam mais felizes. Mais relacionamentos aumentam a felicidade? Os pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon estudaram 169 pessoas selecionadas randomicamente. Durante 2 anos eles observaram como elas usavam a internet e os efeitos disso sobre a felicidade e os relacionamentos. Patrocinados por empresas de hardware e software, os pesquisadores estavam confiantes de que a maior variedade e riqueza de relacionamentos estabelecidos na rede iria diminuir a sensação de isolamento e aumentar o bem-estar das pessoas. No entanto, tanto os patrocinadores como os pesquisadores ficaram atonitos e desconcertados com os resultados. Quanto mais relacionamentos estabelecidos pela internet e quanto mais tempo gasto diante do computador, mais solitárias e deprimidas as pessoas tendiam a se sentir. É fato, os e-mails e as salas de chat aumentam a quantidade de relacionamentos, mas eles são superficiais. Além disso, o tempo gasto na frente do computador afastou as pessoas de relacionamentos mais importantes com a família e os amigos. O intenso contato cara a cara com algumas poucas pessoas queridas torna-se essencial para nossa segurança e felicidade. Menos é mais. A tendência de ter mais relacionamentos menos enriquecedores é mais aguda entre os, aparentemente, vencedores de hoje em dia. São ricos em dinheiro e pobres de tempo e, como acreditam muito no mercado, vão lá para comprar relacionamentos. Não estou dizendo que eles contratam prostitutas, embora seja notável que muitos dos meus conhecidos que enriqueceram repentinamente sofreram uma crise matrimonial, não de todo dissociada da lista de casos que tiveram. Com mais dinheiro, eles queriam mais relacionamentos, sem se dar conta de que mais é menos. O que quero dizer é que os vencedores contratam relacionamentos com uma enorme gama de fornecedores de serviços profissionais, personal trainer, assistente pessoal, coach executivo,
pedicuro, terapeuta, massagista, consultor gastronômico, aromaterapeuta, hipnotizador, professor de tênis, assessor de imprensa, guia espiritual e Deus sabe quem mais. Seja bom com você mesmo, eles dizem. A cantilena do marketing está funcionando. Entre 1990 e 2000, por exemplo, o número de personal trainers dobrou nos Estados Unidos e chegou a mais de 100 mil. Quando eu era consultor de gestão, minha empresa investia no relacionamento pessoal com o presidente executivo, e os negócios prosperavam na mesma proporção. As pessoas bem-sucedidas passam muito pouco tempo da vida em casa, assim elas compram pequenas porções de atenção, convenientemente empacotadas para caber na agenda executiva. O exército de assistentes toma conta da família, enquanto os prestadores de serviços pessoais mimam aqueles que levam o pão para casa. É um engano terrível. Com certeza, cada prestador de serviço oferece algo de valor, mas mais é menos. Esses relacionamentos comerciais substituem as relações primárias, que são essenciais para a felicidade. Quando os profissionais ganham, todo mundo ao redor perde. Por que mais quantidade não se traduz em mais felicidade? Por que o enriquecimento corrói os relacionamentos sociais e pessoais? Não é a riqueza em si mesma que faz isso, tudo se mantendo igual, o aumento de conforto, cuidado com a saúde e estudo deveria levar à sensação humana de segurança e liberdade e talvez também à generosidade. Isso está na contramão de como agimos e pensamos. Estamos ficando profundamente obcecados com uma ideia: obter mais com mais. Queremos mais dinheiro, mais bens, mais amigos, mais relacionamentos, mais sexo, mais atenção, mais conforto, mais casas, mais viagens, mais aparelhos e mais reconhecimento público. Estamos preparados para pagar caro por essas aspirações. Nós nos preocupamos mais e gastamos mais tempo, dedicando mais atenção e energia, e, francamente, muito de nossas almas e de nós mesmos, trabalhando para poder investir ou comprar mais bens. No entanto, a economia funciona melhor quando segue um princípio diferente: produzir mais com menos. A vida econômica é uma jornada constante em busca de produzir mais com menos, produtos e serviços melhores, mais rápidos e, ainda assim, mais baratos. É com menos que se faz mais. A felicidade humana, assim como o verdadeiro sucesso pessoal, é constantemente conduzida pelas mesmas leis imutáveis: menos é mais e mais com menos. Existe uma troca inevitável entre qualidade e quantidade. Mas quer dizer pior. É só quando a gente foca naquilo que realmente importa, poucos relacionamentos, aquelas poucas pessoas, atividades e causas essenciais, que nos tornamos centrados, autênticos, poderosos, amantes e amados. Não existe outro caminho. A maneira de conseguir mais com menos nos relacionamentos e na vida é simples. Produza mais com menos na profissão, ganhando mais dinheiro e diversão com menos investimento de tempo para que o trabalho não consuma a sua família e a sua vida pessoal. Ganhe mais com menos poupando. Assim, mais cedo ou mais tarde, terá o rendimento suficiente para bancar seu estilo de vida e não depender mais de um trabalho super exigente. Mantenha o foco em menos é mais, aquilo que é importante para a sua felicidade, uma profissão prazerosa, o sentido de ter um propósito pessoal e, acima de tudo, poucos relacionamentos de alta qualidade, e que vai te recompensar com a generosidade do tempo e o comprometimento emocional. Qualidade versus quantidade. Quase com certeza, cerca de 80% da nossa satisfação emocional deriva de 20% ou menos dos nossos relacionamentos. A boa nova: podemos focar nossa atenção em alguns poucos relacionamentos, não temos que nos preocupar com aqueles que não são importantes. Ação para buscar a felicidade: invista mais tempo, energia, atenção, criatividade e imaginação naqueles poucos relacionamentos que são mais importantes. Pergunte a si mesmo que proporção de esforço você dedica aos seus relacionamentos mais significativos, aqueles poucos que lhe proporcionam mais satisfação. Provavelmente, esses 20% de relacionamentos-chave recebem pouco mais de 20% da energia que você investe em todos os seus relacionamentos. Quanto mais? 40%? 60%?
A menos que já esteja investindo pelo menos 80% da sua energia para relacionamentos naqueles 20% mais importantes, você pode aumentar sua felicidade fazendo isso. A boa notícia: sua satisfação pode subir aos céus mesmo sem aumentar o total de energia dedicada aos relacionamentos, simplesmente colocando foco naqueles 20% mais importantes. Ação para buscar a felicidade: redirecione sua energia para que pelo menos 80% dela passe a ser dedicada àqueles 20%. Só podemos cuidar profundamente de algumas poucas pessoas. A menos que a gente limite o número de pessoas que são importantes para nós, ninguém será realmente importante. A principal troca entre quantidade e qualidade ocorre com aquele relacionamento que se torna central para nossa felicidade. Alguém para amar. Um estudo recente dos psicólogos Jenner e Seligman descobriu que, com uma única exceção, todo mundo que fazia parte do grupo dos 10% que se declararam extremamente felizes, estava em um relacionamento romântico. Outro fato revelador é que 40% dos norte-americanos casados dizem que são extremamente felizes, enquanto somente 23% das pessoas que ainda estão solteiras fazem a mesma afirmação. Encontrar o parceiro certo é um bilhete para a felicidade para muita gente. Ainda assim, o tempo, o esforço e a inteligência que dedicamos para encontrar um par são geralmente bastante limitados. O professor George Zipp, de Harvard, mostrou que 70% dos casamentos que ele estudou na cidade de Filadélfia, em 1931, ocorriam entre pessoas que moravam a apenas alguns quarteirões de distância uma da outra, concentradas em 30% da área total analisada. A Filadélfia inteira é uma cidade grande demais para os moradores pescarem um amor. Se for procurar fora, então, pode esquecer. A maioria dos romances ainda floresce na vizinhança mais próxima, num pequeno círculo de amigos ou entre colegas de trabalho. E, no amor, muita gente segue a abordagem ponto de ônibus, embarca no primeiro que passa. O amor à primeira vista, em geral, não dá certo. Comprometer-se com alguém para a vida toda, com base na atração e no desempenho sexual do outro, não é uma boa aposta. O sexo é uma maravilha, mas, cedo ou tarde, a atração diminui. Um relacionamento de longo prazo precisa de mais do que isso. O verdadeiro amor, admiração mútua e excitação um pelo outro, é capaz de mover montanhas e fazer dar certo até o relacionamento mais improvável. Mas o amor romântico pode não durar. Para ser feliz no longo prazo, busque essas 4 qualidades mais consistentes. Para estar juntos, é preciso que você e a outra pessoa saibam depender um do outro. Existem 3 tipos de pessoas, quando se trata de dependência afetiva. As pessoas seguras, para quem a intimidade e a dependência são fáceis. Aquelas que evitam compromisso e intimidade, quando o outro precisa de cuidado, elas ficam de fora. O tipo ansioso que, por insegurança, oferece amor compulsivamente o tempo todo, queira ou não queira a pessoa amada. Uma reflexão de apenas 5 minutos pode revelar de que tipo são você e seu potencial parceiro de vida. 32 Em uma relação com 2 pessoas seguras, o prognóstico de um relacionamento bem-sucedido é muito bom. Se apenas uma pessoa é segura, as chances são bem menores, mas ainda razoáveis. Caso nenhuma das 2 pessoas seja segura, então é maior a probabilidade de não dar certo. Se você não se considera uma pessoa segura, deve escolher alguém que tenha essa segurança para ser feliz no longo prazo. Ser otimista. Você e seu potencial par costumam procurar a chuva de prata ou as nuvens negras? Quando a situação não é positiva, os otimistas buscam explicações temporárias ou específicas. O chefe hoje estava de mau humor ou eu não estava no meu melhor naquela noite. Os pessimistas assumem os problemas como definitivos e imutáveis. Não sei fazer o meu trabalho direito ou esse problema não vai desaparecer nunca. Escolha um parceiro otimista ou, pelo menos, com disposição para aprender o otimismo. Sim, é possível aprender. 33. Habilidade para evitar comentários ácidos e críticas. O professor John Gottman usa um laboratório do amor para observar o comportamento dos parceiros. Entre 10 casais, ele consegue prever corretamente como o relacionamento vai se desenrolar em 9.
Os sinais de perigo para Gottman são argumentos frequentemente cruéis, críticas pessoais ao parceiro, demonstrações de desprezo, frieza ou afastamento e ainda ser incapaz de aceitar críticas. Assegure que vocês tenham um período de experiência em que os dois vivam juntos, mas sem assumir um compromisso final. Caso perceba os sinais descritos por Gottman, caia fora. Compartilhamento de valores básicos. Escolha uma pessoa que tenha os mesmos valores básicos que você em questões fundamentais, como honestidade, dinheiro, gentileza ou o que mais lhe seja crucial. Escolha o seu amor depois de refletir bastante. Não entre de cabeça em uma relação. Procure profunda e amplamente pela pessoa certa. Saiba aquelas poucas qualidades que você mais deseja em um parceiro. Experimente. Teste se o relacionamento funciona antes de assumir um compromisso completo. Use o tempo a seu favor. Existem muitos estágios e gradações de compromisso, não pule etapas. Uma percepção consistente de certeza sobre a relação deve se desenvolver naturalmente. Todo relacionamento tem apenas algumas exigências vitais. Frequentemente, nós não nos perguntamos muito quais são elas, e por isso, agimos randomicamente, dispersando a maior parte da nossa energia em ações que não levam a nada. A boa notícia: pôr foco nas poucas exigências que realmente interessam faz toda a diferença para o sucesso ou o fracasso de um relacionamento. Ação para buscar a felicidade. Em cada relacionamento-chave, identifique as poucas ações que levam à maior felicidade. Concentre seus esforços nelas. Um amigo sábio, uma vez, me contou: nós somos todos muito diferentes. O que é importante para mim, muitas vezes, não é importante para minha esposa e vice-versa. No nosso casamento, isso é tudo que realmente importa para ela, quer que eu chegue em casa sempre na hora, quer poder confiar em mim em qualquer circunstância. Ela ama flores, gosta que eu apoie os projetos dela e adora surpresas. Isso não é necessariamente aquilo que eu faria por ela. Eu a levaria para jantares à luz de velas, eu lhe compraria o carro de que mais gosto, viajaria com ela para férias fantásticas e poderia fazer muito mais, mas nada iria impressioná-la se eu não atendesse antes essas poucas necessidades básicas que são as mais importantes para ela. Não faça para outra pessoa aquilo de que você mesmo gosta. Faça o que o seu parceiro quer. Outro casal que conheço tinha muitos problemas conjugais. Num momento de desabafo, um dia a esposa me confidenciou: o que Peter não percebe é que se ele apenas me trouxesse um buquê de flores uma vez por semana ou a cada 15 dias, eu faria tudo por ele. Como isso é triste e desnecessário, bem pouco esforço do tipo certo seria suficiente para uma enorme recompensa. Quantos casamentos se tornam terrenos estéreis e sem amor porque as necessidades mais básicas de um parceiro não estão sendo atendidas? No entanto, é possível fazer o amor reflorescer com facilidade. Famílias felizes. Pouco antes da América do Sul ser conquistada, os nativos do Peru avistaram no horizonte as caravelas espanholas chegando. Sem saber que aquilo era uma embarcação, não se deram conta de que a caravela poderia conter soldados. Partindo do princípio de que era apenas algum fenômeno meteorológico, os nativos ignoraram o sinal de alerta. Nós também deixamos de usar um conhecimento vital se não sabemos o que estamos procurando. Nossos relacionamentos não são apenas os românticos. Entre as pessoas que são importantes para nós, obviamente estão nossos filhos. Aquelas pessoas que não tiveram uma infância particularmente feliz geralmente repetem o triste padrão dos próprios pais, porque não sabem como as famílias felizes funcionam. 34. Existe, porém, uma fórmula das famílias felizes que podemos copiar. As famílias felizes praticam a espiral do amor. A maioria dos pais ama seus filhos, mas nas famílias felizes os pais demonstram o amor deles o tempo todo. Criar filhos é difícil. Por isso, a intensidade da vida familiar só pode ocorrer de duas maneiras. Uma é a espiral descendente. O bebê chora. Os mais velhos quebram algum objeto. Acontece uma confusão. Os pais estressados reagem com críticas e punições. As crianças gritam mais alto ainda.
E a situação vai ficando cada vez pior. A outra é a espiral ascendente. As crianças são legais, corajosas e sorridentes. Adoram aprender e prestar atenção. A simples presença da mãe já faz uma criança pequena se sentir segura e feliz. Os pais têm orgulho de seus filhos e praticam pequenas ações de amor, o que deixa as crianças ainda mais bem-humoradas e radiantes. E isso, por sua vez, estimula ainda mais o amor dos pais, e assim por diante. As duas espirais são evidentes em todas as famílias, embora naquelas que são felizes a espiral positiva seja mais frequente do que a negativa. Ao longo do tempo, as crianças das famílias felizes tornam-se mais seguras e contentes e geralmente reforçam as espirais positivas. São os pais que estabelecem o tom com suas ações iniciais, quando a família está apenas começando, e o primeiro bebê acabou de nascer. Ao gerar e reforçar as espirais positivas, além de dissipar as negativas, os pais vagarosa, mas definitivamente, cultivam uma família feliz. O retorno sobre as atitudes iniciais dos pais é enorme. Para um esforço relativamente pequeno, há um benefício massivo, para a criança e para toda a família. As famílias felizes dão mais retorno positivo do que negativo. Pesquisadores observaram em uma escola que os professores elogiavam o bom trabalho e criticavam o mau comportamento. Em um experimento, os professores foram treinados para elogiar o bom trabalho e o bom comportamento e ignorar o mau comportamento. Em pouco tempo o mau comportamento foi sumindo. Em casa, também, os elogios são mais eficazes do que as críticas, pois criam espirais ascendentes. O princípio 80-20 estimula os elogios, é mais fácil e o retorno ao longo da vida da criança é imenso. Para o desenvolvimento das crianças, o elogio é como a água para as plantas, o menor encorajamento leva a um grande florescimento. Uma criança capaz e bem-intencionada terá um tremendo impacto positivo sobre a vida dos outros enquanto for crescendo. Um pequeno elogio para uma criança hoje trará benefícios duradouros para o amanhã. Tente contar o número de vezes que você e seu parceiro dizem sim ou não para seus filhos. Faça um esforço consciente para dizer mais sim do que não. Conte novamente uma semana depois. Veja a diferença que isso vai fazer. Famílias felizes têm pais que estão sempre disponíveis e são generosos com o tempo. O vínculo próximo entre os pais e os filhos gera segurança e felicidade ao longo da vida. As crianças não entendem o conceito de qualidade do tempo, elas querem atenção o tempo todo. Elas estão certas. O princípio 80-20 propõe dar mais carinho e amor para poucas pessoas, aquelas com as quais mais nos preocupamos. Todos os momentos passados com nossas crianças são muito bem investidos, com um enorme retorno para elas, para o resto da família e para a sociedade. Se você realmente não puder dispor do seu tempo para seus filhos, assegure-se de ir para outro lugar ou ficar invisível. A ausência pode ser aceita, mas estar visível e muito ocupado não será aceito. Famílias felizes têm pais unidos e amorosos. As crianças são negociadores habilidosos e maliciosos. Elas adoram jogar o pai contra a mãe e vice-versa. Consideram os conflitos interessantes, às vezes, empoderadores. A todo custo, escape desses jogos. Os pais precisam demonstrar que se amam, mesmo quando estão aborrecidos um com o outro. A recompensa é que investir no amor para derrotar a birra infantil fará você mais feliz também. Famílias felizes conseguem lidar com problemas e crianças difíceis. As famílias felizes, de um modo geral, não têm um dia a dia mais fácil do que aquelas que são infelizes. Apenas lidam melhor com os desafios. Se você tem filhos, esteja preparado para a possibilidade de haver uma criança difícil. Os filhos são agentes livres imprevisíveis e podem te deixar chocado. Um casal de amigos tem uma criança bastante difícil e, mesmo assim, os dois lidam muito bem com o filho. Por isso, perguntei a eles como conseguem. Nós participamos de um treinamento de paternidade eficaz, me contou o pai. Eles dividem os problemas em 3 categorias. Existem os nossos próprios problemas, causados por nossos pais ou pelo resto da família. Há,
Em seguida, os problemas compartilhados, criados pela criança na relação com a família toda. E, por fim, a criança tem seus próprios problemas, que essencialmente não se relacionam com a família. Cada tipo exige uma solução diferente. Quando fomos aconselhados, completou a esposa, identificamos que a maioria dos nossos conflitos derivava dos problemas do nosso filho. Fomos treinados para mudar nossa resposta, quando Charles, o filho, tinha problemas. Nós passamos a lhe apresentar sugestões e deixar que ele decidisse o que iria fazer. Isso reduziu em 75% nossos conflitos familiares, nossa vida familiar se tornou bem mais feliz. Charles também está mais feliz porque paramos de dizer a ele toda hora o que deve fazer. Famílias felizes impõem a disciplina, mas não suspendem o amor. As punições funcionam, mas apenas quando os limites dos comportamentos aceitáveis estão totalmente claros, assim a criança consegue entender por que está sendo punida. Suspender privilégios por um período de tempo é seguro e eficaz. É preciso sempre deixar claro que a punição é pela ação, e não resultado do caráter da criança. O que quer que a criança tenha feito, nunca suspenda o acolhimento, o afeto e o amor. Um casal de bons amigos aprendeu isso da pior maneira. Eles tinham 2 garotos, atualmente no final da adolescência, ambos inteligentes e encantadores. Ao longo dos anos, no entanto, eles tiveram problemas sérios com Daniel, o mais jovem. Quando estava com 11 anos, Daniel roubou um pouco de dinheiro e conseguiu, por algum tempo, deixar um colega inocente levar a culpa. A mãe do garoto, sentindo que havia necessidade de uma ação radical, suspendeu sua afeição por Daniel. Durante um mês, ela se recusou a falar com ele ou se relacionar afetivamente com o filho. Sua atitude provou ser um desastre. Quando percebeu seu equívoco, ela tentou compensar, tornando-se bem próxima, oferecendo amor, atenção e agindo de modo construtivo nos 5 anos seguintes. Mas Daniel e, sem dúvida, a família inteira continuaram a viver problemas significativos causados, em parte, pela suspensão do amor naquele momento tão difícil. As punições não são o único, e geralmente nem o melhor, jeito de impor disciplina. Diante de um filho chorão, mimado e exigente, é tentador punir ou aceitar as exigências da criança em favor da paz. Em vez disso, porém, a criança deve ser informada que chiliques não funcionam e que um rosto sorridente pode ajudar. Se desde os 4 anos de idade você recompensar mais o rosto sorridente do que os gritos e choros, adivinhe qual será a tendência do comportamento do seu filho. As famílias felizes contam histórias na hora de dormir e lembram bons momentos. Aqueles 10 ou 20 minutos antes de a criança adormecer são os mais valiosos e capazes de exercer influência positiva. Nesse momento, ler uma história adequada demonstra amor e coloca a criança para dormir com um estoque de material para sonhar. O filho de um amigo adora as histórias na hora de dormir, porque o pai incrementa o enredo, incluindo os dois como personagens principais. É possível pensar antes sobre como contar as histórias ou pedir ajuda prévia a seus amigos mais criativos. Outra grande ideia é perguntar às crianças: o que você gostaria de fazer hoje? Se vocês recordarem juntos alguns bons momentos, elas vão adormecer em um estado mental de paz e satisfação. Alguns psicólogos acreditam que essa prática ajuda a inocular as crianças com uma atitude mental contra a depressão. Diante do grande valor desse tempo, diretamente para a criança e para consolidar seu vínculo com ela, torne esse momento um hábito. O esforço é pequeno, a recompensa, enorme. Amigos. Além dos membros da família, a morte de quem deixaria você desolado? Conte essas pessoas. Esses são seus amigos-chave, aqueles 20% que contribuem com 80% de significado e valor para você. A maioria das pessoas chega a 10 ou até menos nomes, embora geralmente conheçam entre 100 e 200 pessoas. Minha agenda de endereços e telefones lista 207 amigos, mas apenas 18 deles são verdadeiramente importantes para mim. Esses amigos são menos do que 9% do total, apesar de me oferecerem, pelo menos, 90% do meu prazer da amizade.
Faça um levantamento de quanto tempo você passa com seus amigos-chave e com os demais. Talvez você fique surpreso. É provável que você gaste mais tempo com um vizinho de quem gosta moderadamente do que com seu melhor amigo, caso ele more em outra cidade. Provavelmente, você seria mais feliz se fosse o contrário. Tente morar perto de seus melhores amigos. De qualquer modo, encontre-se com eles com mais frequência. O princípio 80-20 para encontrar o grande amor. Passo 1. Foco no seu destino 80-20. Quando responder as perguntas a seguir, lembre-se de que menos é mais, seja mais seletivo e foque naquilo que realmente importa na sua vida. Meu destino 80-20 para o grande amor. Eu quero e preciso encontrar um amor? Quero que uma pessoa específica seja o meu amor? Preciso fazer algo de modo diferente para conseguir manter meu amor? Quero uma família feliz? Estou pronto para o compromisso e as ações necessárias para criar crianças felizes? Quero ver meus melhores amigos com mais frequência? Passo 2. Encontre o caminho 80-20. Como você pode conseguir mais com menos, amor e compromisso profundo com menos angústia e esforço? Minha rota 80-20 para o grande amor. 1. Se não tenho um amor com quem esteja seriamente comprometido, que tipo de pessoa eu quero amar no longo prazo? Quero uma pessoa segura? Quero uma pessoa otimista? Quero alguém capaz de evitar críticas pessoais e brigas constantes? Quero alguém que concorde com meus valores básicos? Quais são esses valores? 2. Conheço alguém que gostaria que fosse meu grande amor? Essa pessoa é segura? Essa pessoa é otimista? Essa pessoa é capaz de evitar críticas pessoais e brigas constantes? Essa pessoa compartilha meus valores básicos? 3. Onde é mais provável que eu encontre meu grande amor? Que ações eu deveria adotar para encontrar meu grande amor? Que ações trariam os melhores resultados para a energia investida e ainda seriam as mais agradáveis? 4. Conheço aqueles poucos quesitos que irão manter meu amor feliz? Tente responder. Quais são aquelas poucas ações que devo adotar diariamente ou uma vez por semana para atender às necessidades-chave do meu amor? 5. Posso construir uma família feliz? Sou capaz de praticar as espirais do amor? Sou capaz de dar muito mais retorno positivo do que negativo? Sou capaz de estar disponível para meus filhos e ser generoso com meu tempo? Eu e meu par somos unidos e amorosos? Conseguiria lidar com problemas e com crianças difíceis e ainda me manter amoroso? Conseguiria impor limites, mas sem suspender o amor? Poderia passar os últimos 15 minutos do dia das crianças com elas? 6. Se eu quiser ver meus melhores amigos com mais frequência, como eu faria para conseguir fazer isso? Qual caminho me oferece a melhor solução com o mínimo de esforço e custo? Passo 3. Entre em ação 80-20. Ação 80-20 para encontrar o grande amor. Quais são as 3 ações mais importantes que eu poderia adotar imediatamente? Ação 1. Ação 2. Ação 3. De quais relacionamentos superficiais e desimportantes posso retirar energia e redirecionar para essas 3 ações? As normas modernas estão em desacordo com nossas necessidades mais profundas em relação ao amor e à afeição. Em busca de mais com mais, muitas daquelas pessoas consideradas mais bem-sucedidas na nossa sociedade estão colocando seus empregos e suas carreiras em primeiro lugar. E, depois, tentam tampar o buraco emocional que isso provoca, aumentando a quantidade e a variedade de relacionamentos em que se envolvem. Inevitavelmente, a maioria desses relacionamentos é superficial e insatisfatória. Ao dedicar energia a um grande número de relacionamentos e ao trabalho, essas pessoas estão se privando do significado e da alegria que emanam de poucos relacionamentos essenciais e um grande amor. Nos relacionamentos, acima de tudo, menos é mais.